Graça e paz. Eu sempre fico muito contente nesse nosso encontro. Espero que todos nós sejamos edificados. Vamos orar. Paizinho, obrigado, Pai. Essa oportunidade tão boa de estarmos juntos para ler a Tua palavra, para meditar, para aprender, Paizinho. Que tempo precioso. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja fazendo a Tua vontade nesta hora, Pai, nos ensinando aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda nesta tarde. Estende Tua mão de graça e de poder sobre todos os que estão ouvindo e vendo, em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos caminhando. Estamos igual o povo de Israel. É sempre bom a gente recordar e também quero pensar para as pessoas que estão agora descobrindo este programa, que voltem ao programa número 1 para pegar o fio da meada, porque nós estamos caminhando, indo nos livros da Bíblia, nos capítulos, e na história do povo hebreu. Estamos em Gênesis, já fizemos Gênesis, lembrando da criação, a queda, os patriarcas e José no Egito. Depois estudamos o Êxodo, a escravidão, a libertação, a lei e o tabernáculo. E estudamos Levíticos, que é o livro dos sacerdotes. E estamos agora em Números. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Estamos no 4º livro da Torá, da lei, do Pentateuco, os livros escritos por Moisés. Nessa altura, nós já vimos muita coisa sobre os sacerdotes, porque o livro de Levitas é bem dirigido aos sacerdotes, porque havia o tabernáculo e quem tomasse conta do tabernáculo. Então, Deus separa essa função de sacerdotes. E foram escolhidos Arão e os filhos dele. Nessa altura que nós estamos, já estão separados. E os levitas depois foram também separados, porque aquele caso lá do bezerro, que eles ficaram ao lado de Moisés, então Deus restaurou aquela tribo, dando para eles o privilégio de ser levita. A tribo de Levi. Na tribo de Levi tem a família de Arão, de sacerdotes. Todos os outros são levitas. O sacerdócio cuida da parte espiritual do tabernáculo. E os levitas cuidam do andamento, da manutenção, de carregar, de montar, tudo que se relaciona ao tabernáculo. Muito bem. O livro de Números é o livro dos levitas. O Levítico foi dos sacerdotes e agora esse é dos levitas. Dos recenseamentos. Por isso que ele chama Números. E também é chamado No Deserto, livro das murmurações. Lembra os recenseamentos que já foram feitos? De homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, logo no começo ali no Sinai. Depois de homens de 1 mês para cima, 22.000. Depois de homens de 30 a 50 anos. Com 50 anos, eles iam fazer o serviço auxiliar. Eles iam ajudar, eram levitas auxiliares. Deu 8.580 levitas. As murmurações. Números também é chamado o livro das murmurações. O povo reclamava de tudo. Igual muita gente, né? Muito crente aí reclama do sol, reclama da chuva, reclama do frio. E isso Deus já acho que está acostumado com essa reclamação. Mas lá no deserto, eles estão no Sinai ainda, né? Agora que estão vão sair do Sinai, começaram a se queixar. Vocês nos trouxeram aqui para nos matar. Deus mandou fogo na extremidade do arraial. E toda vez que eles murmuravam, Deus castigava e eles recorriam a Moisés. E Moisés intercedia e Deus perdoava, mas dava o castigo. Deus sempre
o pecado, a culpa, tem que pagar alguma coisa. Então, aí o populacho, aquele povo que fica de longe, né, assistindo, vai porque vai, começou a reclamar da comida, dos alhos. Ai, que saudade dos alhos, da cebola, do pepino lá do Egito. E eles falavam que era de graça, eles eram escravos. Aí Deus mandou as codornizes, só que depois das codornizes a praga. Depois Miriam e Arão querendo ser como Moisés. A Miriam ficou leprosa, teve que ficar 7 dias longe do arraial. Toda a congregação teve que esperar 7 dias para que Miriam fosse sarada. Depois o Corá, que queria ser sacerdote, e ele foi tragado, a terra abriu e ele foi tragado. É bom ler na Bíblia os pormenores, e por que Deus faz isso, como que Deus faz isso, né? E depois novo tumulto, e o Arão e o Moisés, Deus queria destruir o povo. E eles pediram que não, e eles então com incensário foram pela congregação toda. Naquele dia morreram 14.700 homens. Então, Números vai ser o livro das murmurações, o livro dos recenseamentos. Muito bem, nós estamos no capítulo 19. Havia sempre um cerimonial. As leis cerimoniais não passaram para nós no Novo Testamento, mas lá, quando a pessoa fazia uma coisa, tocasse uma coisa imunda, um animal ou um cadáver de pessoa, ele tinha que passar por um processo de purificação. Então havia todo um sistema. Pegava uma novilha vermelha, sempre o vermelho, indicando o quê? É Jesus. Lá na frente eles vão entender, porque todo esse vermelho, indicando o sangue de Jesus que seria derramado um dia pelo nosso pecado. Então essa novilha era morta, torrada, a cinza era colocada na água, e aquela água, então, servia para purificar aquele que estava imundo. Deus, nesses livros, Levítico e Números, ele sempre está lembrando, vocês sejam santos, porque eu sou santo. Ele estava formando um povo para ser santo no meio de tantos povos pagãos, povos idólatras. Então havia muito cuidado e havia muito jeito de purificação. No capítulo 20 fala da morte de Miriam. Ela morre e nesse capítulo ainda sobre o caso das águas de Meribá. Águas de Meribá. O que foi isso? O povo reclamando, eles reclamavam para Moisés e para Arão. O Moisés é chamado num trecho que ele era o homem mais manso da terra. Mas aquele povo judiava do Moisés. Então, eles reclamaram tanto. Moisés falou com Deus. Deus falou, você pega um bordão e bate e fala com a rocha. Você pega o seu bordão. A primeira vez, ele pegou o bordão que era para bater. Agora, você fala com a rocha vai dar água para toda a congregação. Mas o Moisés estava tão nervoso que ele, em vez de falar, ele bateu 2 vezes na rocha. E saiu água, e muita água, e satisfez o povo, só que não satisfez a Deus. Deus falou, Moisés e Arão, vocês falaram que vocês iam dar água para o povo, e chamou o povo de rebelde. E em vez de falar, vocês bateram na rocha, e por isso vocês não vão entrar na terra prometida. Tem gente que não aguenta, acha que Deus é injusto, mas eu falei, eu já aprendi. Deus não é injusto e nem erra. Quando a gente se convence disso aí, então eu não entendo muito bem isso aí, por que Moisés não entrou, mas eu sei que o erro não está em Deus. Então, as águas de Meribá vão ficar na história de Moisés. Por causa das águas de Meribá, ele não vai entrar na terra prometida, nem Arão. Bom, eles estão caminhando, agora estão ali em Cades Barneia, ali que os espias viram a terra, e Deus falou, agora o que vai acontecer? Levaram 40 dias espiando a terra.
Deus falou, agora vocês vão ficar 40 anos no deserto. Vão ficar girando no deserto. Porque ali eles iam aprender. Ali eles iam ver que, pela segunda vez, eles perderam a oportunidade de chegar logo à Terra Prometida. Então, Moisés vem com aquele povo todo. É bom, a gente vai ver o mapinha, né? Quando chega em Edom, eu falei um dia, preste atenção nesse nome. Edom é o nome de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Esaú, sempre inimigo de Jacó. Moisés pede passagem no território de Edom. E ele lembra, fala, nós somos irmãos, nós ficamos no Egito, fomos escravizados e agora nós estamos indo para a terra prometida. Deixe a gente passar na sua terra, pela estrada real. Não vamos sair pelos campos, não vamos pegar nas vinhas, nos vinhedos, nem água. Nós vamos direto. Mas Edom não permitiu, não deixou Israel passar pelo território deles. Israel teve que se desviar. Aí vem, nesse tempo, a morte de Arão, com 127 anos. As roupas do filho de Arão passam para Eleazar, que é o sacerdote sucessor dele, o filho sucessor. E ali, no Monte de Or, fica o cadáver de Arão. E há um choro de 30 dias. 30 dias. E a viagem continua, a caminhada, os desafios. Por isso fizeram o recenseamento. Quantos homens tem aí que vão aguentar uma batalha, uma guerra? E aí vem Arade, um rei cananeu. Você fala amorreu, cananeu, hititas, todos os habitantes daquela região que Deus tinha reservado para o povo dele. Então, o Arade, ali do sul de Canaã, atacou Israel, levou alguns cativos e o povo recorreu a Deus. E falou, se Deus desse a vitória para eles, eles destruiriam todas as cidades de Arade. Deus deu a vitória e foi ali a primeira vitória do povo. Eles destruíram totalmente as cidades ali. Porque a cidade, toda aquela região é a terra prometida. Deus está dando para eles, mas eles iam ter que conquistar. Não seria muito fácil, não. Eles iam ter que pagar o preço também e se esforçar. Muito bem. Aí, no capítulo 21, ainda vem outra murmuração. Eles começam a reclamar. Nós não temos água, nem pão. Nós temos só esse vil pão, que é o maná, caía todo dia. E eles reclamavam. Com aquele maná podia fazer tanta coisa. Eu sempre fico pensando, como que seria esse maná? Eu já pensei muitas coisas, mas dava para fazer bolo, comer cru, dava para fazer frito, de muitas maneiras. E o povo só reclamava. Deus mandou serpentes abrasadoras. Aquelas serpentes, onde picava, morria. Clamam a Moisés, como sempre, ele é o intercessor, e ele ama esse povo, ele intercede, e Deus fala para ele, você põe uma serpente numa haste e manda o povo olhar. Aquele que olhar a serpente viverá. Aquele que olhar não será morto. Olha só, lá no Novo Testamento vai dizer quem foi levantado e que se a gente olhar para ele, a gente é salvo. É Jesus. Então, sempre há figuras para nos ensinar sobre Jesus. Então, muita gente se salvou olhando para a serpente. E continuam as jornadas. No mapa, a gente vê depois ali de Cades Barneia, quando eles poderiam ir para o norte, para a Terra Prometida, eles começam a andar em círculo. Então, as jornadas partiram, acamparam em Obote, a leste de Moabe. Olha lá, já vem o Moabe aqui. Edom era Esaú. E Moabe, quem é? Filho do sobrinho de Abrão, né? Aquele que nasceu porque as filhas embebedaram.
E então ele chega aí onde está Moabe. Ali tem o rio Arnon, então os limites de Moabe com os amorreus, e ali Deus fala para eles esperarem que ele abrir um poço. Então o povo se ajunta e há um poço ali com água em fartura e eles cantam. Há um cântico de gratidão a Deus, porque eles estavam ali chegando na terra prometida e a água farta. Aí partiram para Matana, Naaleel, Bamote, o vale de Moabe. Então, esses nomes, alguns nem aparecem mais no nosso tempo, mas nas Bíblias dá para ir caminhando com eles essa caminhada, essa peregrinação. Aí vem Seom, rei de Esbom, também nessa região, perto de Edom, subindo para Moabe. Eles pedem para o Seom para passar pelo território, a mesma coisa que pediu para Edom. Ele não deixou. Então Israel feriu, tomou posse de Arnon até o Jaboque. Israel tomou todas as cidades dos amorreus, habitou nelas, em Esbom e aldeias. O rei dos amorreus havia tomado dos moabitas, agora Israel toma deles. Essa notícia do rei Seom e depois de Og, que chegam lá em Jericó, que Raabe fala, venha a notícia aí que vocês vêm vencendo, que vocês vêm dominando, porque a notícia estava correndo. Este povo, esse grande povo que está chegando e tomando posse da terra prometida. Depois vem então o rei Og, rei de Bazã. Israel habitou na terra dos amorreus, e Moisés mandou espiar Jazer e tomaram suas aldeias. Deus falou, eu dei na tua mão. Quando Moisés ficou em dúvida se ele iria nessa luta, Deus falou para ele, eu dei na sua mão. Então eles feriram e tomaram posse. Então eles vinham chegando e tomando posse de partes da terra prometida. E Deus falou um dia lá para Miriam e para o Arão, que ele falava com Moisés face a face. Havia uma intimidade, Moisés reclamava, Moisés fez ameaça até, e Deus compreendia o coração de Moisés, obediente e útil. Ele foi criado para esse trabalho de levar o povo para a terra prometida. Muito bem. Nessa altura aí, que a gente vai ver aí, entre Edom e Moabe, aí aparece a tal história de Balaão. Israel acampa-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Dá para ver bem no mapa isso aí. Balaque, rei dos Moabitas, fica com muito medo, porque tem notícia que eles estão dominando, estão invadindo. E ele manda uma mensagem a Balaão, que mora lá no Rio Eufrates, perto do Rio Eufrates. E ele diz para Balaão, vem e amaldiçoa este povo, porque esse povo está conquistando tudo. Aí os anciãos vêm por parte do Balaque falar com Balaão, para ele ir amaldiçoar o povo de Israel. Balaão falou assim, Deus falou para mim, não vai, nem vai amaldiçoar, porque este povo é povo abençoado. Essa ordem foi que Deus deu para ele. E Balaão vai ficar balançando com essa ordem aí. Então Balaão fala, pode ir embora, porque o Senhor me proibiu de ir. Aí juntaram os príncipes moabitas, olha lá o Moabe outra vez, com o Balaque, que era rei ali também, e eles pedem, vamos dar mais dinheiro para o Balaão, mais honra. Então eles vão falar com o Balaão. O Balaão diz, nem que fosse a casa cheia de ouro e de prata, eu não poderia desobedecer o Senhor, mas fiquem esta noite, eu vou ver o que Deus fala. Aí Deus falou para eles, se chamarem você vai, mas só vai fazer e falar o que eu mandar. Aí que tem aquele caso lá que quando ele vai indo, o anjo aparece, a jumenta não quer ir para frente, e ele começa a bater na jumenta, e a jumenta fala com ele. E muita gente brinca com essa história aí,
mas até uma jumenta fala, quando Deus manda. E o Balaão foi, o Balaque, o rei que encomendou, fez os altares que ele pediu. Na hora que ele ia amaldiçoar Israel, ele acabava abençoando. Pois outra vez, mais altares, ele abençoa outra vez. E na terceira vez, ele abençoa. Em vez de amaldiçoar Israel, ele abençoa. Deus faz ele abençoar. E aí, nessa altura, que tem uma profecia muito interessante. O Balaão, ele profetiza a estrela de Jacó. Como que os magos viram uma estrela e foram parar lá em Jerusalém? Foi nessa profecia aqui de Balaão que ia aparecer uma estrela de Jacó. E lá em Mateus, capítulo 1, está lá, os magos foram visitar Jesus porque eles viram essa estrela profetizada por Balaão. Está vendo? Deus faz o que ele quer. Ele usou um ímpio para uma profecia que se realizou muito tempo depois. Mas o Balaão, ele ficou muito triste porque ele não ganhou dinheiro, né? Mas ele aconselhou o rei Balaque que ele fizesse as mulheres atrair os homens de Israel. E as mulheres foram e levaram muitos homens ao pecado. E Deus mandou uma praga. Começou a morrer gente. Aí Finéias era um sacerdote. Ele, quando viu que vinha um israelita com uma medianita, que estavam vivendo como marido e mulher, ele matou os dois. E a hora que ele matou, tirou a imundície, tirou a idolatria do meio do arraial deles, a praga cessou. E Deus confirmou para Finéias, a sua família de Arão vai ser sacerdote eternamente. Pois houve o censo de todos os israelitas de 20 anos para cima, tribo por tribo, 601.730. A divisão da terra seria proporcional. As tribos maiores, mais propriedade. Depois teve o censo dos levitas, nas campinas de Moabe. 23.000 levitas, de um mês para cima. Nenhum dos que foram contados estavam no recenseamento do Sinai, quando eles chegaram ali no Sinai. Aí as herdeiras de Manassés, de uma família, elas foram reclamar porque elas não teriam direito à possessão, a terras. A lei acerca dos direitos das filhas herdeiras. Elas pediram, dá-nos possessão também, temos direito. Nosso pai não teve nenhum filho homem, só mulheres. Então Deus falou para Moisés, certamente lhes dareis. Entre os irmãos, elas vão ter direito também. Quando chegar lá no final do capítulo, eles voltam e falam assim, e no ano do jubileu, como vai ser? Se elas casarem com um homem fora da tribo. Então, elas vão ter possessão, mas terão que se casar com famílias da própria tribo de Manassés. Deus prediz a morte de Moisés, ele vai ser recolhido no Monte Abarim, lá no pico maior, que era o Monte Nebo, ele avistaria a terra prometida, mas não ia entrar nela. Moisés pediu, então, que Deus colocasse um homem sobre a congregação, que saísse adiante deles e voltasse diante deles também, que faça sair, que faça entrar, que eles não ficassem como ovelhas sem pastor. Josué foi designado e Moisés apresentou a Eleazar, apresentou Josué à congregação, lhe impôs as mãos e deu ordens. Depois vem repetição de ofertas, essa cerimonial sempre vai repetir. Vem a vitória sobre os midianitas, e aí que entra as mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel. Então, toda mulher, quando eles conquistam midianitas, as mulheres que já foram casadas tinham que ser mortas, porque elas estavam pagando aquilo que elas fizeram. 2 tribos desejam ficar a leste do Jordão. É a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Eles tinham gado, tinham pastagens,
e as pastagens eram boas. Tem gente que acha que eles fizeram errado, porque eles quiseram repartir a terra antes de conquistar. Moisés falou, mas e vocês não vão com o resto do povo para conquistar a terra? Não, nós vamos, e depois de conquistar tudo, tiver tudo em paz, a gente volta e vai, nosso território vai ser esse, aquém do Jordão. Aí, a morte de Arão, com 123 anos, Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Tem aí a descrição dos limites geográficos de Canaã. É muito interessante ver toda a terra que era prometida para eles. Hoje eles estão bem pequenos, mas ainda tem a terra prometida para eles. E ali, então, separam homens para fazer a distribuição da terra, que vai acontecer ainda, né? É o sacerdote, o Josué, um príncipe de cada tribo e Calebe. A cidade dos levitas, 48 cidades são reservadas, 2 em cada tribo, dadas pelas tribos para cidades em que os levitas habitem e em torno delas possam criar seu gado. E os dízimos também que eles recebiam. E 6 cidades de refúgio para acolher o homicida involuntário. Até o julgamento, então, havia cidades de refúgio. E o versículo 36 volta àquele caso das moças que queriam possessão. Então, assim, que se casem em família da tribo do seu pai, que era o Manassés, no ano do jubileu. E nós vamos caminhando. Já estamos vencendo o 4º livro. Leiam. Leiam e confiram se eu estou falando a verdade, né? Deus abençoe.